Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. Chegamos à metade do nosso estudo aí do livro de Gênesis, né? Que coisa poderosa. Hoje vamos falar do capítulo 25, né? E é muita alegria poder chegar à metade desse livro tão poderoso da Bíblia. Amém? Então abra aí comigo, sem mais delongas, Gênesis 25, né? Enquanto você abre, curta, compartilhe esse vídeo, né? Inscreva-se no canal aí se possível, ok? Capítulo 25, eu vou fazer uma leitura aqui, primeira, bem dinâmica de todo o capítulo, e depois a gente vai falar detalhes de alguns versículos específicos aqui, né? A maioria dos versículos, então acompanhem comigo. Capítulo 25, versículo 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, né? Zinrã ou Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joxã gerou Sebá, Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumin. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abdá e Elba. Estes foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, né? Versículo 5 repetindo. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vivendo ele ainda, Deus despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Versículo 10. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Continuando no versículo 11. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Bir-Lahai-Roi. Versículo 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbel e Mibzão, ou Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Kedma. Versículo 16. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. Agora olha o detalhe, 12 príncipes segundo as suas famílias, conforme Deus havia prometido, né? Continuando no versículo 17. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Agora vamos para o 19, os descendentes de Isaque. Olha lá. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque eu sou assim? Né? Se assim é, por que sou eu assim? Né? Então Rebeca aqui estava meio chateada, né? E foi perguntar ao Senhor. Versículo 22. Versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. Então perceba aqui que com 40 anos ele possui Rebeca, né? E aí só com 60 anos que os filhos vão ser gerados, 20 anos depois. Não foi de uma hora para outra não, tá, irmão?
Versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso, né, se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ok? Então, capítulo 25, alguns detalhes aqui poderosos, tremendos. Né? A gente percebe aqui do versículo 1, né, ao versículo 18, que é onde vai se contar aqui as gerações de Ismael, e não é à toa que Ismael vai voltar aqui a aparecer, né, e sepultar o pai no versículo 9, juntamente com Isaac. Isso demonstra para a gente, né, que Abraão não tinha ainda a maturidade necessária. É por isso que os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, e não só Abraão. Né? Então, embora Abraão tenha sido chamado aqui por Deus, embora Abraão tenha sido justificado e vivido pela fé em Deus, né, tudo isso fez parte da vida desse homem poderoso em Deus. Né? Ele viveu em comunhão e ainda assim ele não atingiu a maturidade na sua vida espiritual. Fala, mas isso é muito duro, isso é muito sério. É sério, irmãos, e a gente percebe que ele não atingiu de fato essa maturidade, né? Quando ele vai e tem aí 6 filhos com Quetura, né? 6 filhos novamente pela força do seu braço, pela sua energia, né? Pela sua carne. Ok? A gente ainda percebe o seguinte, um outro detalhe que demonstra que Abraão não tinha maturidade ainda espiritual. Ao fim da sua vida, ele não abençoou ninguém, conforme a gente vê em contraste, né? Tanto com Isaac como com Jacó, né? Que, diferente de Abraão, abençoaram, né, no final da sua vida. Então, no que diz respeito aqui à experiência de vida, né, experiência de vida, Abraão não pode ser considerado uma pessoa completa. Por isso que a gente vai precisar aqui de Isaac, né, e Jacó com José, aqui para completá-lo, completar o pai Abraão. Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? E quando você lê o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, leia o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, entre aspas, né, entre parênteses, José. Amém? Versículo 1, então, né, a gente já percebe isso, essa falta aqui de né, maturidade em vida, né, porque já diz que ele, né, tomou outra mulher, né, e teve 6 filhos da força da sua carne com elas, fora da vontade de Deus. Né, tanto é que ele depois, no versículo 5, ele vai despedir, né? Olha lá, porém Abraão deu tudo que tinha a Isaac, desconsiderou os outros filhos, né? E no versículo 6, os filhos das concubinas, né, que Abraão tinha, deu a Abraão presente. E vivendo ainda, para não gerar conflito futuro, né? Ele vai e os envia ao Oriente, dando origem aí a mais uma série de povos inimigos do povo judeu. Ok? Então, nesse versículo 5, preste atenção nisso, né, quando a Bíblia vai dizer que ele deu tudo o que tinha Isaac, né? Primeiro de tudo aqui, Deus só considerou Isaac. Deus só considerou Isaac. Amém? Só ele herda a promessa. Só Isaac cumpre o propósito de Deus. E onde a gente vê isso? Né? Gênesis 22, versículos 2, 12, 16 e 18. Ok? Gênesis 17 também, versículo 19. Gênesis 26, próximo capítulo, né? Versículos 3 e 4. Então, somente Isaac é uma representação de Cristo como um único filho. Um único filho. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e João 3,16, né? Um versículo nosso aí, áureo, né? Vamos dizer assim. Amém? Então,
tudo que o pai tem é do filho. E tudo que Abraão tinha foi para Isaac. Né? Então, olha lá João 3,35 e João 16, 15, a parte A do versículo. Tá? Então, tudo que o pai tem é dele. Assim como a gente viu aqui no 5. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Né? A vida de Abraão aqui, então, ela vai nos revelar que a gente, para desfrutar, que para nós desfrutarmos da graça e da riqueza, né, preparada para nós vamos ter perdas no meio do caminho. Nós vamos ter que nos circuncidarmos, né, assim como Abraão teve que fazer, a gente já estudou isso e já viu. A vida de Isaac, no entanto, ela revela que o nosso sofrimento visa o desfrute da graça. Perceba aqui que Isaac, né, ele vai desfrutar. Ele vai desfrutar da graça. Né? Você pode ver isso aí também nos versículos 11, aqui, né? Olha, a gente vai falar dele daqui a pouco, no versículo 26. Né? Em Gênesis 26 também, próximo capítulo, versículo 24, a parte B. Então, Isaac, ele viveu, né? Ele é uma prefigura da graça do Novo Testamento. E ele nasce na graça. Né? Capítulo 21 de Gênesis, versículos do 1 ao 3, e capítulo 4 de Gálatas, versículo 23. Né? Isaac nasceu na graça, ele cresceu na graça, olha o versículo 5, ele recebeu tudo do Pai, sem ter que fazer nada para isso, né? Versículo 5 diz isso, e é assim comigo e com você, né? Os crentes neotestamentários. Olha Efésios lá 1:3, né? Efésios 1:3. Você pode olhar Efésios também 1, versículos 6 ao 8. E ainda, Efésios 2, versículo 7. Né? Nós recebemos a graça sem ter que fazer nada para isso, sem merecer. Né? Continuando aqui, versículo 9. E Isaac e Ismael, né, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela. Isso aí nós vimos lá no capítulo 23, né, no versículo 9, aquela mesma cova que Abraão, né, comprou, né, no campo lá de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Tá? Ele pagou por essa cova, a qual ele vai ser enterrado. E depois Isaac vai ser enterrado também com Rebeca, né? Jacó vai ser enterrado com Lia, ok? Versículo 11. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaac, seu filho. Né? A bênção aqui é a mesma coisa que a graça no Novo Testamento, né? Conforme eu falei, Efésios 1:3. É o presente, é um dom gratuito de Deus. O nosso presente, o dom que nós recebemos gratuitamente, é a sua bênção. Olha Romanos 5:2. O processo todo desemboca na graça, ok? Continuando aqui, vamos agora ao versículo 19. Versículo 19. Interessante é o seguinte, antes de falar do 19. Até aqui o 18, então, ele fala da geração de Ismael, né? Mostra que a promessa foi cumprida sobre a vida de Ismael também, de gerar tribos, né? Gerar aldeias aqui, 12 príncipes, né? Que vão os descendentes de Ismael, tá? A gente sabe o problema que isso deu, né? E reflexo disso para o povo, principalmente no Oriente Médio até hoje. O conflito que Israel tem lá, né? Boa parte está aqui originada e outra parte também vai ser originada daqui a pouco, a gente vai ver, tá? No versículo 19 aqui agora, né? A gente for até o 21, a gente vai ver as experiências de Isaac, né? Na sua descendência aqui. Ok? Você pode ver isso também, a gente vai ver isso, aliás, no próximo capítulo 26, e lá no 28 a gente vai ver isso também, então eu quero ganhar tempo aqui, tá? E aí no 19 a gente vai ver que ele vai ganhar gêmeos, né? Olha lá. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Né? Abraão gerou a Isaac. Olha a descendência dita de Abraão aqui. Abraão gerou Isaac. Cadê o restante? Passou, ficou, né? A partir do 18 para trás. Versículo 20. Era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, né, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão arameu. Versículo 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E aí tem um detalhe muito interessante aqui, né? Isaac
precisava cumprir o propósito de Deus. Então ele precisava de uma descendência, né? Então Jacó, e já já você vai entender por que Jacó e não Esaú. Jacó cumpre o propósito de Deus. Não somente satisfaz Isaac, mas Jacó cumpre o propósito de Deus, porque Jacó veio Cristo. Jacó veio Cristo. Como assim, Rafael? Olha lá Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Né, e você vai entender isso aí. Pode ler o 1 e o 2, que você já vai entender. Né, porque a partir dali vai ser introduzida a igreja, vai ser introduzido o reino e vai ser introduzida a Nova Jerusalém. Então Jacó veio Cristo. Amém? E isso é tremendo, poderoso demais. Né? E versículo 23. Do 22 aqui ao 26, né? A gente vai ver uma experiência já de Jacó no ventre, né? E um tratamento para ele. Jacó, desde o ventre, está lutando na força da sua carne pela sua primogenitura. E não é assim que funciona com Deus, né? Não é na força do nosso braço, mas é submetendo à vontade dele. Né? Isso é... E ele é escolhido para nascer em segundo lugar. E Deus vai mostrar para ele que não é na força da carne dele que as coisas vão acontecer. Por isso todo esse tratamento que Jacó vai passar. Né? Todo o tratamento na vida de Jacó. Bom, versículo 23. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, né? E o maior servirá o menor. Esse menor aí a gente vê lá no versículo 30, né? A gente vai falar daqui a pouco isso aí, tá bom? Só uns detalhes aqui. Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Né? Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Olha Romanos 9, 11a e Efésios 1, 4. Né? Então ele tem uma presciência aqui. Olha 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e Romanos 8, 29. Mas não é presciência das obras que Jacó vai executar. Né? Porque essa presciência vai depender de algumas coisas e principalmente de uma chamada o livre-arbítrio aqui no caso. Né? Então vamos ter equilíbrio em relação a isso também. Né? Então Deus não está preocupado com as obras que ele já tinha presciência de que Jacó poderia efetuar. Né? Mas ele é o Deus que chama e é um Deus que tem misericórdia. Né? Romanos 9, né? Versículo 11, a parte B do versículo. Ok? Então, continuando aqui, versículo 25, né? E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, né? Por isso chamaram seu nome Esaú, que quer dizer peludo ou áspero. E aí no 26 sai Jacó, né? E como ele saiu agarrado ao calcanhar, né? Jacó quer dizer suplantador, enganador ou ainda agarrador, né? De calcanhar. Ok? Finalizando, quase finalizando já. Dos versículos 27 ao 28 aqui a gente vai ver, né, ele vivendo uma vida natural, né, como a gente tem alguns registros curtos na Bíblia acerca do crescimento de Cristo, você vai ter registros curtos aqui, né, desse crescimento natural. Olha lá, 27. Cresceram os meninos e Esaú foi homem perito na caça, né, homem do campo, e Jacó era homem simples, habitando em tendas. 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Amava de modo natural a Esaú, assim como Rebeca amava de modo natural a Jacó, assim como Jacó vai amar de modo natural a José. Né? Então, tudo naturalmente, né? Tudo de sua própria vontade. Ok? E dos versículos 29 ao 34, né, a gente vai ver que ele vai ser forçado a deixar a mãe, né, que o amava. Olha lá. E Jacó cozera um guisado, né, e veio Esaú do campo, estava cansado, e aí vocês sabem a história, eu já li, não vou ler novamente, para a gente ganhar tempo. Né, mas o que eu quero deixar para vocês de interessantíssimo aqui, né, esse sepultamento aqui do direito da primogenitura que Esaú faz vai gerar uma consequência gravíssima para ele. Né? Ele vai perder a primogenitura e isso para Deus soa como um pecado extremamente profano. Né? Olha Hebreus 12, eu quero mostrar isso para vocês, não posso deixar de mostrar para vocês.
Hebreus 12, vamos lá comigo. Hebreus 12, versículo 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. Olha só. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Olha isso, irmão. Olha isso. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17 de Hebreus 12. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha a consequência para Esaú aqui, desse ato dele por um prato, né, por um momento ele perde a bênção. E muitas das vezes, se nós não vigiarmos na nossa vida, isso pode acontecer também. Né? Por exemplo, um homem que tem projetos lindos e maravilhosos de Deus para sua vida, no momento de, entre aspas, prazer, trai a esposa, e aí nada ficou oculto, né? Principalmente aos olhos de Deus, né? Pode ter escondido o homem, mas uma hora cai, e aí vira aquele escândalo, acaba o ministério, acaba a família, acaba tudo. Por um momento, e que na maioria das vezes, né, as pessoas que são pegas no pecado de adultério, quando nos gabinetes falam que e nem foi tão bom assim. Né? Então vigiemos, irmãos, vigiemos. Não troca a bênção que o Senhor tem para a sua vida por um prato de lentilha, por algo momentâneo, que vai te saciar naquele momento, curtinho, e depois você vai ficar com fome por muito tempo na sua vida. Amém? Bom, para fecharmos, já fechamos aqui, né? Interessante aqui é o seguinte, gente. O registro da vida de Jacó ocupa mais da metade desse livro de Gênesis, poderosíssimo aqui para nós. Né? Então, isso é prova de que Deus transforma pecadores em filhos. Amém? Isso é prova de que Deus transforma pecadores naqueles que vão reinar com Ele. Isso é prova de que Deus transforma pecadores em pessoas que vão possuir a sua imagem e vão expressá-lo e vão representá-lo e exercer domínio, conforme Gênesis 1:26. E o tratamento de Deus com Jacó é igualzinho ao tratamento que o Espírito Santo faz em nós, os crentes neotestamentários. Você pode ver isso lá em Romanos 8, versículos 28 ao 29, e Romanos 12, versículo 2, né? Transformai-vos. E ainda 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Amém? E aí agora vamos entrar aí na segunda etapa do nosso estudo, após termos vencido aí os primeiros 25 capítulos, e que bom que você está aí, né, todos esses capítulos aí comigo. Vamos para a nossa segunda etapa agora, né, uma etapa com muita história linda, cheia de emoções, né, cheia de coisas poderosas para a nossa vida. Amém? Não deixe de curtir aí, compartilhar e se inscrever no canal. Né? Espalhe aí para o pessoal da tua igreja, se você não é aqui da nossa igreja, da CSN. Compartilha aí com a galera da igreja. Pede para se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar aos 1.000 inscritos. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.